Hey guys, what's up? Aqui é o Ronaldo Macena da English Experience e essa aula é especificamente para a galera que já deixou o basicão do inglês para trás e agora tá aí na síndrome do inglês intermediário. Então essa aula é para que você finalmente deixe para trás, que isso não te pertença nunca mais, o inglês intermediário, que você agora siga em direção ao tão sonhado, tão desejado inglês avançado. Aleluia! Então fica ligado aqui nesse vídeo, porque agora você vai contar com mais de 4 horas de aulas de inglês, em que eu vou abordar diversos conteúdos aí do inglês intermediário, para que, caso você ainda não domine, caso você ainda não saiba, que você possa dominar, que você possa aprender, ou caso você já tenha estudado inglês há algum tempo, ou tenha dúvida em algum conteúdo, esse é o momento então de você realmente solidificar esse conhecimento e agora poder sair desse bendito do maledeto do inglês intermediário e chegar aí a níveis mais altos, ao tão sonhado inglês avançado. Mas antes, é claro, aquele ritual básico dos youtubers, né? Eu não sou um youtuber ainda, eu espero que um dia eu consiga. Já deixe seu joinha aqui no vídeo, já se inscreva no canal caso você não esteja inscrito, tá bom? E se você gostar do vídeo, comenta, compartilha com os contatinhos, com os coleguinhas, compartilha com todo mundo, porque assim o vídeo vai ganhando relevância, vai chegando lá em cima, no topo das pesquisas do YouTube, tá bom? Então contando com você para poder me dar esse help também. Então bora lá. Primeiro de tudo, deixa eu te explicar exatamente como que vai acontecer, como que são essas aulas aqui. Caso você não tenha vindo do inglês básico, que é uma outra aula que eu tenho, que são mais de 6 horas de conteúdo de inglês básico. Caso você não tenha vindo dessa aula, desse vídeo anterior, deixa eu explicar então como é que funciona essas aulas, esse intensivão que eu deixo disponível aqui no YouTube. Então assim que eu terminar de falar, assim que você parar de me ver aqui, vai começar uma série de aulas, são aulas completas, com diversos temas de inglês intermediário, então present perfect, past perfect, enfim, todo o conteúdo de inglês intermediário que a gente normalmente estuda nas escolas de inglês, que a gente tem nos livros de inglês, você vai ter a partir do momento que eu parar de falar aqui com você, vai aparecer uma tela igual essa que você está vendo aí na sua tela de celular, não sei, do computador onde você está vendo. Se você observar aí, eu tenho então uma explicação gramatical, eu trago sentenças, eu trago frases, eu trago exemplos, e você ainda conta com exercícios em PDF, exercícios em MP3 para você poder baixar, e aí realmente fixar o conteúdo e garantir que você está aprendendo. Então eu terminando de falar, você vai ter acesso a uma aula igual essa que você acabou de ver aí. Para te ajudar a facilitar ainda mais o seu trabalho, aqui na descrição desse vídeo você vai ver que existem várias marcações de tempo. Por exemplo, minuto 12, minuto 30, minuto 50. Eu fiz essas marcações para facilitar os conteúdos abordados nesse intensivão que está aqui, que você vai assistir daqui a pouco. Então, por exemplo, no minuto 12 vai ter lá Simple Past, passado simples. No minuto 30 vai ter o Present Perfect, ou então Past Perfect, ou então Past Continuous. Enfim, vão ter vários conteúdos que vai estar marcado, vai ter o minuto e o segundo, e vai ter o conteúdo ao lado a que se refere a esse minuto. Então, por que eu fiz isso? Para poder facilitar a sua vida. Olha só como que o teacher é uma pessoa de Deus. Eu vim até de branco, né? Um símbolo de paz, para poder mostrar para vocês que eu quero ajudar vocês de verdade. Então, a sua missão é o seguinte: você já viu um conteúdo, você está com dúvida em um outro conteúdo que talvez você já tenha estudado, não se lembre? Então é só você vir aqui na descrição, procurar esse tópico, clica no minutinho e aí a videoaula vai começar exatamente naquele ponto que você selecionou, que é o conteúdo que você quer estudar, ou você quer revisar, ou você quer aprender. Gente, então é isso. Eu espero de verdade, do fundo do meu coraçãozinho aqui, que você goste desse intensivão, que você aprenda com ele. E você pode deixar aqui nos comentários o que você achou dessa aula, o que você achou desse intensivão. Se vocês gostarem, eu prometo que eu vou fazer o avançado, vou fazer o pós-avançado, enfim, vou trazer um monte de conteúdo que ainda tem aí pra gente poder abordar. Mas aí depende de você, de você falar se gostou ou não gostou, tá bom? Então tô contando com você. That's it, guys, e fica agora com as aulas. Bye, bye! Gente, vamos lá. Então eu trouxe aqui primeiro essa sentença para poder contextualizar para você. Então eu tenho uma pergunta, né? How long does that part take? E aí a pessoa responde, it doesn't usually take long. Bem, o que você precisa saber é que esse how long, ele significa quanto tempo. Quanto tempo? É esse o sentido dessa expressão, how long. Lembra das partículas interrogativas que nós vimos? Where, what, who, how. Enfim, isso aqui também é como se fosse uma partícula interrogativa, né? Esses dois juntos, how long, é como se fosse uma partícula interrogativa, uma question word. Ok? E aí no português a gente chama de partícula interrogativa. Então, por exemplo, aqui você vai entender como que você constrói isso. Normalmente o how long, ele vem dessa forma. Ó, how long does it take?
Então, qual que é a tradução disso? Quanto tempo leva, ou quanto tempo dura, enfim, quanto tempo toma, mas eu gosto mais de traduzir como quanto tempo leva. Então, normalmente você usa isso para você perguntar sobre uma atividade, sobre alguma coisa que está acontecendo, que vai acontecer, você quer saber quanto tempo leva para você fazer aquilo. Então, por exemplo, aqui ele está falando, how long does that part take? Então, quanto tempo essa parte leva? Talvez a parte de um teatro, não sei, ou a parte de uma música, enfim. Mas existem várias formas de você perguntar e eu trouxe vários exemplos aqui para contextualizar, tá bom? Então, assim, um outro ponto importante é que eu posso ou não, deixa eu diminuir o zoom aqui para ficar mais claro para você. Eu posso ou não usar o you. How long does it take you? Então, você colocar o you na frase é facultativo. Se eu pergunto com o you, quanto tempo você leva para finalizar suas atividades? Por exemplo, quanto tempo você leva para poder chegar em casa? Tá? Então, esse you, ele é facultativo, você não precisa usar. É só quando você quer saber sobre a pessoa. Por exemplo, eu posso perguntar quanto tempo leva para chegar até São Paulo, né? Eu estou no Espírito Santo, quanto tempo leva para chegar a São Paulo? E aí eu quero perguntar quanto tempo você leva, porque talvez a pessoa vai de carro e tem o pé pesado e chega mais rápido do que os outros. Aí eu estou fazendo uma pergunta específica para ela, quanto tempo ela leva, tá? E aí só lembrando que a gente tem um complemento que a gente vai ver aqui agora, né? How long does it take? É só a expressão, aí você tem que colocar o complemento, que seria o quê? Quanto tempo você leva para cozinhar, quanto tempo você leva para terminar o seu trabalho, enfim. Então você sempre tem um complemento. Olha aqui o exemplo, ó. How long does it take to get there from this part of town? Então, quanto tempo leva para chegar lá dessa parte da cidade? Então, vamos imaginar que eu estou em um bairro, e eu quero saber quanto tempo leva para eu sair aqui desse bairro e chegar até o centro da cidade, tá? Então, observe que aqui o complemento é o que, ó? To get, e aí ainda tem o complemento desse to get. Então, quanto tempo leva para chegar lá, né, nesse lugar que eu estou falando, a partir dessa parte aqui da cidade, ok? Então, presta atenção nisso. Vou trazer mais um exemplo para você. How long does it take to make a dinner? Então, quanto tempo leva para preparar um jantar? Tá? Então, observe o seguinte, a expressão é essa aqui, ó, how long does it take? Essa é a minha expressão, então ela vai se repetir sempre. Aqui é o meu complemento, ó, to make a dinner. To make a dinner é o meu complemento. Deixa eu mudar a cor aqui para você. Tá? Então, aqui o que eu quero que você observe? Que esse to make, ele sempre vai vir nessa forma infinitiva, ele tem que estar desse jeito. To make, ele precisa ser to make. Então, se eu fosse perguntar, how long does it take to cook? Quanto tempo você leva para cozinhar? How long does it take to fix my car? Quanto tempo leva para consertar o meu carro? Então, observa isso tudo. O how long ele permaneceu igual em todos os exemplos que eu trouxe para você. E aqui o que mudou é o complemento, né? To fix, consertar, depois eu tinha colocado to make, que é preparar o jantar, enfim. Então, o que você precisa notar é que esse to e o verbo que o segue, ele vai ficar no infinitivo, na sua forma infinitiva, né? Quanto tempo você leva, quanto tempo você leva para chegar em tal lugar, quanto tempo você leva para chegar, para cozinhar, para fazer tal coisa, para consertar, para brincar, enfim. O importante é você observar o padrão da língua, tá? E aí eu posso ou não usar o you. Então eu poderia perguntar, how long does it take to fix my car? E aqui então eu poderia ou não colocar o you. Ficaria assim, ó, how long does it take? How long does it take you? Aqui, ó. How long does it take you to fix my car? Quanto tempo leva para você consertar o meu carro? Ok? Então esse you, você pode colocar ou não na frase. Agora que você entendeu como que faz a pergunta, observe então como que você responde. A resposta é muito fácil. É só você falar it takes. Então leva ou demora. It takes, aqui ele está respondendo about 20 minutes on the subway. Então leva mais ou menos 20 minutos de metrô. Então it takes about, não, esse about seria mais ou menos, quase, cerca de, né? Então leva cerca de 20 minutos. Enfim, então o que você precisa notar é que você sempre responde it takes, it takes. Então essa é a forma padrão de você responder, sempre vai ser
it takes, tá, gente? E aí você pode falar ou não me, né? Se ele te perguntou how long does it take you to fix my car, quanto tempo você leva para consertar o meu carro? Então eu vou falar eu levo. Então eu respondo it takes me 1 hour. Então isso eu levo 1 hora para consertar o seu carro, tá? Então é só você observar o padrão. Vamos trazer aqui o think, só para eu poder completar isso, ó. Read the sentence and complete the rules. Então leia a sentença e complete a regra. O how long does it take you to get to the gym? It takes about 20 minutes. Então quanto tempo você leva? Observe que agora eu coloquei o you. How long does it take you? Quanto tempo você leva para poder chegar na academia? Aí fala, it takes about 20 minutes. Leva mais ou menos 20 minutos. Ele poderia também ter respondido, it takes me, né? Eu levo 20 minutos. Eu até prefiro responder it takes me, porque se a pessoa perguntou você, então é importante você falar, eu levo. Porque quando você fala assim, aberto, it takes, eu estou falando de modo geral, que todo mundo seria o mesmo tempo, né? Seria uma média. Enfim, então ó, eu tenho aqui a expressão how long plus does it. Então, a pergunta vai ser sempre assim, ó, how long does it take? Gente, isso aqui é o padrão, não vai mudar. How long does it take? E aí, eu posso ou não usar o you, quanto tempo você leva ou não. Aí é facultativo. E aí, eu tenho que colocar o verbo com o to, que é o verbo no infinitivo. Então, how long does it take to fix my car, to start alguma coisa, para começar alguma coisa, to get, para chegar em tal lugar, ok? Então isso que é o importante, que a estrutura vai ser sempre essa daqui, how long, o you é facultativo, e depois eu tenho que colocar o verbo com esse to aqui, tá vendo? Ele tem que vir com esse to alguma coisa, que é o para consertar, para chegar, enfim. Vamos ver aqui, watch out, we can use how long plus take with or without the subject pronoun you. Então o que eu estou falando aqui é que você pode ou não usar esse how long does it take, você pode ou não colocar o you, né? Não é obrigatório você colocar. Então, só reforçando isso daí mais uma vez. Então bora praticar um pouquinho, para a gente ver se entendeu. Esse é um conteúdo simples, fácil, mas ele é um pouquinho diferente do português, aí por isso que às vezes acaba causando algum tipo de confusão. Tá, o que você vai fazer aqui então? Esse é o momento que você copia essas frases, dá pausa, busca responder do jeito que você acha que é, e aí então você volta a dar play para poder conferir. O objetivo é então você usar a expressão how long e responder, né? Então, ó, quanto tempo leva para chegar em Nova York saindo de Boston, né? De Boston, para chegar em Nova York de Boston. Aí a pessoa responde, it takes about 4 hours. Então, leva 4 horas, cerca de 4 horas, demora cerca de 4 horas, tá? Então, o objetivo é isso, é usar o how long e usar o take. Então, vamos lá, imaginando que você deu pausa e já respondeu, vamos continuar aqui. Então, observa aqui o number 1, how long, eu já até respondi, né? How long, porque vai ser sempre how long, não vai mudar, isso é padrão, não vai mudar. Então, ó, how long does it take you to get ready in the morning? Quanto tempo você leva para poder se arrumar, para ficar pronto de manhã? E aí, como eu estou perguntando para você, you, você tem que responder, né? Se eu estou te perguntando, você vai responder, eu levo tanto tempo. E aí ele responde, it takes me, eu levo 30 minutos, ok? Agora observa o 2, how long, alguma coisa, it takes Jessica to finish a painting. Então, quanto tempo Jéssica leva para poder finalizar uma pintura? Observa que a expressão é sempre how long does it take. O que está faltando nessa frase? Ó, how long, tanana, it take. Só está faltando does. Então é o does que você vai colocar. How long does it take? E aí, quando eu vou responder com o quê? It takes her. It takes her. Por que eu estou usando her? Porque eu estou falando da Jessica. E aí, lembra dos pronomes que a gente já estudou? Como eu estou falando da Jéssica, eu vou usar o pronome her. Ao invés de eu falar eu levo, it takes me, eu vou falar it takes her. Ou seja, ela leva ou ela demora 4 horas. Number 3. Alguma coisa, does it take you to travel to LA? Gente, a expressão é sempre essa. O que está faltando nessa frase? É o how. O how long, na verdade, né? How long does it take you to travel to LA? Quanto tempo você leva para viajar até Los Angeles? E aí a pessoa responde, it takes me, porque se eu perguntei você vai responder sobre você, né? Então, eu levo 3 horas. Number 4, how long does it, alguma coisa, to cook lasanha? Beleza, o que está faltando nessa frase?
é o take, né? Observa aqui a frase padrão, how long does it take? A única coisa que está faltando é o take. E aí eu vou responder, it takes about an hour, né? A resposta vai ser sempre it takes, e aí eu posso ter ou não o complemento do pronome takes me, ou it takes you, it takes her, vai variar só o pronome mesmo conforme foi a pergunta. A última, how long does it take to get to school in the morning? Então, how long does it take? A frase todinha aí, tá vendo? How long does it take? Só que eu tenho esse espaço. Observe então a resposta. It, alguma coisa, me, about 10 minutes. Olha como que ele respondeu, me. Então, se ele respondeu eu estou perguntando sobre você. Então, how long does it take you? Quanto tempo você leva para chegar à escola na manhã? E aí, o que está faltando é o takes. It takes me. Gente, então é isso. Esse conteúdo ele é muito gostoso, é muito simples, é muito usado também, tá? E é um conteúdo de aplicabilidade, ou seja, uma coisa que você aprende e você realmente vai utilizar no inglês. Porque a gente sabe que às vezes tem muito conteúdo no inglês que você acaba nem usando, né? É coisa mais para você poder saber de fato, mas esse daqui é usado sim. Começa a observar nos filmes, nas séries, que é muito usada essa expressão. Beleza? Então é isso, lembre de baixar o PDF, MP3, praticar, estudar. Ficou na dúvida, repete essa aula. Ficou na dúvida ainda, coloca nos comentários que eu te ajudo aí a sanar a sua dúvida. Alright? So, see you. Bye bye. Então aqui, gente, eu primeiro trouxe essas frases aqui para poder contextualizar. Ó, the desert is drier than Africa. Então, o deserto é mais seco do que a África. E aí a outra pessoa responde, guys, please stop talking about desert. Então, guys, pessoal, para de conversar, né, sobre desertos. O que eu quero que você perceba aqui nesse exemplo, ó, the desert is drier. Então, o adjetivo aqui é dry, que é seco, né? Então, quando eu estou falando is drier, eu estou falando que é mais seco. Então, a ideia do comparativo é sempre você falar mais alguma coisa. Então, por exemplo, fulano é mais bonito do que ciclano. Então, Ronério é mais bonito do que Marcelo. Exemplo. Luana é mais inteligente do que Luciana. Entende? Então, quando eu estou fazendo essa comparação direta, uma pessoa com uma outra pessoa. Mas você pode também comparar objetos, você pode comparar cidade, país, enfim. Tudo que você puder comparar uma coisa com a outra, usando adjetivo, aplica-se essa regra aqui que eu vou te ensinar. E aí eu trouxe aqui essa tabela, tá vendo? Olha, eu tenho short adjectives, então adjetivos pequenos, adjectives finalizados, terminados em uma consoante mais o y, que é uma outra regra, e depois eu tenho os adjetivos longos, tá? O que você precisa observar sempre é que eu vou usar a estrutura more mais o adjetivo mais o than. Então, exemplo, ó, Ronério is more handsome than Felipe. Por exemplo, Ronério é mais bonito do que o Felipe. Aqui observa a estrutura, ó. Eu tenho more e tenho handsome, que aqui no caso é a minha estrutura, é o que eu uso para poder comparar. A palavra more, que é o mais, depois o adjetivo, e eu tenho que ter esse than aqui também, tá, gente? Que é o do que. O Ronério é mais bonito que o Felipe, tá? Então esse than sempre tem que estar nessa estrutura. Vamos dar uma olhadinha aqui nas regras. Então assim, de forma geral, a regra é o seguinte: quando o adjetivo for pequeno, por exemplo, o adjetivo slow, ele é um adjetivo pequeno. Nesse caso, eu só preciso acrescentar o ER, então slower, então é mais devagar. Ó, o outro exemplo, warm, que é quente, é aquecido, né? Eu acrescento o ER também, então fica warmer, right? Então olha aqui como é que ficou, slower than, warmer than. E aí lembrando, sempre tem que ver o than depois, né? Aí depois eu tenho os adjetivos terminados em E. Então, ó, large e nice. Eles são adjetivos regulares, eles são terminados em E. Por esse motivo, basta eu acrescentar o R, né? Como ele já é terminado em E, memoriza mais ou menos isso. Como ele já tem um Ezinho no final, não tem necessidade de eu colocar um outro E, né? Duplicar esse E. Então, eu só acrescento o R. Então, é larger, nicer. E aí tem os adjetivos terminados em consoante, por exemplo, them e o ha. Eles são curtos, tá? Ó, short adjectives, são adjetivos curtos. Eles são curtos, eles são terminados em uma consoante, no caso o N no them e o T no hot, e antes dele vem uma vogal. Por esse motivo, o que eu faço? Qual que é a regra? Eu dobro a consoante.
A consoante aqui não é o N, então eu dobro esse N e aí sim eu coloco o ER, então fica thinner. O hot, a mesma coisa, ele é curto, terminou em consoante e antes dele vem uma vogal, eu dobro a consoante e acrescento o ER, então fica hotter, ok? Então essa é a regrinha para adjetivos curtos. E aí eu tenho os adjetivos que também são curtos e eles são terminados em consoante, mais o Y. Por exemplo, funny. Funny, ele é terminado em uma consoante, que é o N, e tem o Y nele ainda, tá? Então, por exemplo, have é a mesma coisa, são adjetivos terminados em Y e antes do Y vem uma outra consoante. O que eu faço? O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tiro esse Y, o Y sai e acrescento IER. Então, ao invés de ficar funny, fica funnier. Have, então fica heavier. Então, o que você pode perceber é o seguinte, nessa regra ela diz o quê? Adjetivos pequenos terminados em Y e antes desse Y vem uma consoante, eu tiro o Y e acrescento IER. E aí a gente tem a regra para adjetivos longos, adjetivos grandes, que são adjetivos com 2 ou mais sílabas. Por exemplo, beautiful, interesting, handsome, que eu dei o exemplo anteriormente. Esses são adjetivos que a gente considera grandes. Por esse motivo, eu não vou juntar ele, igual o nice que vira nicer, large que vira larger. Ele não vai sofrer ele não vai ser mesclado a essa outro, ao more, né? Então, o more, ele continua separado. Então, se eu quero falar aqui, por exemplo, this TV show is more interesting than that. Então, esse programa de TV é mais interessante do que aquele. Tá? Então aqui, como é um adjetivo grande, interesting, eu vou deixar o more aqui na frase, eu não vou juntar, porque na verdade esse ER, esse R, esse IR é a representação do more, né? O more ele está ali sendo representado quando eu acrescento ele ao adjetivo, mas nesse caso, como o adjetivo é grande, eu não vou juntar o more com ele, o more tem que ficar separadinho, tá? Então, this TV show is more interesting, isso é algo importante. E aí lembrando sempre, gente, que sempre tem que ter o them depois, tá vendo? Slower than, warmer than, larger than, sempre vai estar aí, alright? Ó, watch out. With some two-syllable adjectives, então com algumas sílabas que tem duas, com algumas palavras que tem 2 sílabas, o adjetivo longo e o curto podem ser usados corretamente, tá? Então, por exemplo, common, eu posso usar tanto more common than ou commoner. As duas formas estão corretas, mas não são todos, são algumas exceções, tá? Então aqui é só tá o exemplo do common. Enfim. Gente, então vamos praticar um pouquinho. Ah, não, eu ainda tenho os irregulares aqui. Esses daí que eu expliquei para você são os adjetivos regulares, ou seja, que você aplica a regra. E eu tenho 3 adjetivos que são irregulares, mas é muito simples eles. Quer ver, ó? São adjetivos que a gente usa de verdade. É o adjetivo good, que é bom, o bad, que é o ruim, e o far, que é o longe, distante, né? Então, como que é a forma comparativa desses adjetivos? Ó, good, ele é o better. Ele é o better. O bad é o worse e o far é o farther ou further. Tá? Então, por exemplo, I am better than you. Eu sou melhor do que você. You sing worse than Marcelo. Você canta pior do que o Marcelo, tá? Então observa que o better, worse são os adjetivos comparativos, estou comparando. E observe sempre o than aqui na frase, tá bom? Isso aqui é bem simples. Ó, complete the rule. Quando um adjetivo comparativo vai entre 2 pessoas ou coisas, nós escrevemos o than depois do adjetivo. É o que eu estou falando. Como eu estou comparando um com o outro, eu tenho que colocar o than aí. Watch out, some adjectives are irregular. You need to learn them. Então, alguns adjetivos são irregulares, aí não tem jeito, né? Você precisa memorizar eles, porque aí não aplica a regra, beleza? Vamos praticar um pouquinho, então. Esse é aquele momento em que você vai copiar essas frases, vai buscar responder do jeito que você acha que é, e aí, então, a gente volta aqui para poder você conferir qual foi a resposta, se está certo ou não. Então, vamos lá. Ó, o exemplo, né? Eu acho que a Jennifer Lawrence é mais bonita do que Emma Watson, né? Como é um adjetivo grande, é o beautiful, e aí eu não vou juntar ele, né? Então vai ficar more beautiful mesmo, não vai sofrer alteração. Depois, number 1, New York is alguma coisa than Paris. O adjetivo é large. Large. Qual que é a regra para adjetivo curto? Eu acrescento o ER, mas ele é terminado em E.
Então, por esse motivo, eu só vou acrescentar o R. New York is larger than. Então, Nova York é maior do que Paris. Number 2, Colin is alguma coisa experts than me. Então, aqui o adjetivo é o good. A gente sabe que o good é um adjetivo irregular. Como é que fica ele? Better. Então, Colin é melhor nos esportes do que eu. Number 3, the Empire State Building is alguma coisa high. Então, o adjetivo é high. O high é um adjetivo curto e a gente pode aplicar a regra nele. Então, fica higher, mais alto do que a Torre Eiffel. Number 4, David runs alguma coisa than Eric. O adjetivo aqui é fast. Né? Ele é um adjetivo curto também e a gente aplica a regra nele. Então fica faster. Então, David corre mais rápido que Eric. Number 5, Alicia is alguma coisa than her brother. Então o adjetivo é quiet. Então, por esse motivo, ele é um adjetivo regular. Como é que fica? Quieter, ok? Mais quieta, mais calada, enfim. Number 6, the white bag is alguma coisa expensive. Então, o adjetivo é expensive. O adjetivo expensive é um adjetivo longo, então por isso ele não vai ser mesclado more. Então, eu tenho que falar separado. Is more expensive. Depois, number 7, my room, alguma coisa clean. Então, o adjetivo aqui é o clean, que é limpo. É um adjetivo regular, curto, então basta acrescentar ER. Cleaner, meu quarto é mais limpo do que o seu. Ok? Aqui eu quero trazer também para você uma outra forma de comparar, que é comparando para menos, né? A gente comparou para mais. Eu sou mais do que você. Fulano é mais do que Beltrano. Enfim, aqui eu vou comparar less, que é pior ou é menos, né? Então olha aqui o exemplo. Zach is less talented than Rose. Então, Zach é menos talentoso do que você, Rose, ok? E aí ela fala, but I can't sing in front of people, mas eu não consigo cantar na frente das pessoas. Então, esse less nada mais é do que você comparar para menos. Então, ó, o celular, a cell phone is less expensive than an iPad. Então, o celular é menos caro do que um iPad. Observa a estrutura. Aqui, ao invés de eu falar o more, eu estou usando o less. Só que o than continua aqui na frase. Cats are less intelligent than people. Então, os gatos são menos inteligentes do que as pessoas, tá? Ó, complete the rule. We use less before the adjective. Nós usamos o less antes do adjetivo. Less than means the same as, not as. Isso aqui é uma coisinha que a gente vai ver ainda, tá bom? Bem, vamos praticar um pouquinho então? Então, essa é aquela hora que você dá a pausa, busca responder aí como você acha que é e depois volta a dar play para poder conferir. Então, imagina que você fez isso, vamos continuar nossa aula aqui, ó. History is less than interesting than geography. Observe o seguinte, eu tenho as frases, os adjetivos, né, aqui no box, e eu tenho as frases prontas. Você vai precisar colocar o less, escolher o adjetivo que vai fazer sentido na frase, e então lembrar de usar o than também, porque eu estou comparando, então é menos que. Ó, o number 1. A mouse is, um rato é alguma coisa que um elefante. Qual desses adjetivos cabe melhor? Às vezes cabe um, cabe outro, mas aí quando você vai respondendo, você vai ver que tem frases que só cabe um. Vamos ver como é que fica esse daqui então? Less heavy, é menos pesado do que um elefante. Então um rato é menos pesado que um elefante. E aqui sabe o que é o legal, gente? O less vai ser sempre less, você nunca vai juntar ele, igual o more, quando o adjetivo é curto, a gente não fala, ao invés de falar more nice, a gente fala nicer. Então aqui não, independente do adjetivo, você sempre vai usar o less, tá? Number 2, Lorraine is alguma coisa que Emily. Emily is always nice to everyone. Então o que cabe melhor aí? Como eu estou falando de que é legal com todo mundo, provavelmente é amigável, né? O friendly. Então vamos ver como é que fica. Lorraine is less friendly than Emily. Então Lohane é menos amigável do que a Emily, tá? Então a bike is alguma coisa car. Então uma bicicleta é menos do que um carro. O que será que cabe melhor? O expensive é menos caro do que um carro. Number 4. Liam Hemsworth is alguma coisa Jennifer Lawrence. Então aqui eu estou comparando o Liam com a Jennifer. Provavelmente é famoso, porque os dois são famosos. Então, less famous than. Então, menos famoso que a Jennifer. Number 5. A rabbit is alguma coisa lion. Então, dangerous. Então, um coelho é menos perigoso do que um leão. Number 6. Junk food is... Então, comidas prontas, comidas, esses lixos que a gente come, né, salgados, essas coisas assim, junk food, que é como a gente chama elas,
é alguma coisa que fruit and vegetables. Eu tenho aqui a palavra healthy, que é saudável. Então, provavelmente é isso. Junk food is less healthy than fruit and vegetables. É menos saudável do que frutas e vegetais. Number 7. English is alguma coisa que o árabe. Então, o único que falta aqui é o difficult, que foi o único que a gente não usou. Então, inglês é menos difícil do que o árabe. Tem gente que não concorda com isso, né? Mas eu acho que é bem mais fácil mesmo do que o árabe. Gente, então é isso. É uma aula muito tranquila, simples, né? Esse conteúdo. Mas você precisa ter um pouquinho de atenção, né? Saber usar, quando usar, como usar. Por isso que é importante você baixar o PDF, baixar o MP3 e praticar. Alright, so that's it, guys. See you. Bye, bye. Gente, então vamos lá. Superlativo, adjetivos superlativos, a forma regular. Então olha aqui, eu trouxe só para contextualizar. Rosie, is that you? Rosie, é você? É você, né? Os meninos estão perguntando se a menina é a Rosie, porque ela tá diferente. É você? E aí ela responde, o rapazinho ainda fala, o outro rapaz, you're the most beautiful girl here tonight. Então aqui o que eu quero que você observe é essa estrutura aqui, ó. You're the most beautiful. A mais bonita. Então a estrutura aqui é o the most e o adjetivo ele ficou na sua forma, ele não sofreu alteração, porque a regra aqui do superlativo é a mesma regra do comparativo, ou seja, quando o adjetivo é grande, você não junta o elemento de comparação, que no caso é o the most, né? Você só junta ele na palavra do adjetivo quando ele é pequeno. Mas eu vou explicar isso para você aqui. O que eu quero que você observe inicialmente, porque qual que é a diferença do comparativo para o superlativo? O superlativo, eu estou falando que alguém ou alguma coisa é o mais de tudo. Por exemplo, eu sou o mais alto da minha sala, ou eu sou o homem mais alto do mundo. Enfim, eu estou comparando a um grupo, eu estou especificando esse grupo. Já o comparativo, que foi o que a gente aprendeu na aula anterior, eu faço uma comparação direta. Então, esse celular é mais caro do que esse celular. Eu não estou falando que esse celular é o mais caro de todos os celulares. Quando eu faço comparação, o comparativo, que foi o que a gente aprendeu na aula anterior, eu comparo com uma outra coisa, uma outra pessoa de forma direta. Já o superlativo não, eu estou comparando que aquilo é melhor, ou é maior, é mais do que todos os outros pertencentes a um grupo. Aí esse grupo pode ser um grupo de sala de aula, as cidades do Brasil, de todos os países, de todos os planetas do universo, enfim, vai depender do que você está comparando. No superlativo, que é o tema dessa aula, eu faço uma comparação a um grupo, né? Então ele é o mais daquele grupo, tá? Nesse caso aqui, quando ele falou you're the most beautiful girl here tonight, eu estou falando que ela é a garota mais bonita ali naquela noite. Então, do grupo das meninas que estão ali nesse show que eles vão apresentar, ela é a mais bonita. Então eu coloquei ela como a mais daquele grupo, tá? Agora o importante que você já sabe como usar é você observar as regrinhas, porque eu tenho os adjetivos curtos, adjetivos longos e como você usar essa estrutura. O que você precisa observar é que você sempre vai usar o the é alguma coisa, é o mais bonito, a mais inteligente. Então eu tenho que sempre usar esse the mais o adjetivo, tá vendo? Mais o EST. Então a regra geral é você acrescentar o EST. Então o adjetivo é tall, ele vai ficar tallest. Na verdade, ele ganha o the, né? The tallest, o mais alto. Nice, né? Ele ganha o ST, porque é aquela mesma regrinha, né? Nice é terminado em E, então ele vai ficar the nicest. Eu só vou acrescentar o EST, tá, gente? Deixa eu marcar aqui para você. Aqui, tall, tall. Depois eu tenho o adjetivo terminado em sad, né? Ele é um adjetivo curto, terminado em consoante, e antes dele vem uma vogal. E aí, nesse caso, eu dobro a consoante. No caso, a consoante aqui é o D, então eu dobro esse D e acrescento EST. Então, essa regra, como que eu aplico ela? Então, memoriza aí, adjetivos curtos, terminados em uma consoante, e antes dessa consoante vem uma vogal. No caso aqui, o sad,
ele é terminado em D e antes dele vem a vogal A. E aí por isso eu dobro a última consoante, que no caso é o D, e aí sim acrescento o EST. Essa regra é muito simples, não tem muito mistério não, tá? Depois eu tenho o happy. Então, adjetivos que são terminados em Y. Então, happy é terminado em Y. E antes desse Y vem uma consoante, que no caso é o P, eu tiro o Y e acrescento IST. IST. Deixa eu marcar aqui. Então fica the happiest. Cadê? Aqui embaixo, ó. The happiest. Alright? Então essas são as regras para os adjetivos curtos, né? De forma geral, eu acrescento o ST. Quando ele é terminado em E, eu acrescento só o ST. Quando ele é terminado em uma consoante e antes dessa consoante vem uma vogal, eu dobro a consoante e acrescento o EST. Quando ele é terminado em Y e antes do Y vem uma consoante, eu tiro o Y, acrescento EST. Agora, quando o adjetivo é grande, por exemplo, boring, important, beautiful, handsome, expensive, eu não vou colocar essa terminação, né? Eu não vou mesclar essa terminação. Então vai ficar como the most beautiful and the most interesting. Então esses são adjetivos longos. Por isso que eu tenho que deixar o most aí separado, tá? Eu não vou mesclar ele junto com o adjetivo, tá? Isso é algo importante. Ó, watch out. Some two-syllable adjectives follow the same rules as short adjective. Então, alguns adjetivos pequenos de 2 sílabas seguem as mesmas regras dos adjetivos curtos. Então, aqui são algumas exceções à regra. Por exemplo, clever fica the cleverest. E aí não tem jeito, você precisa ir conhecendo, observando quando que é. Mas são pouquinhos, tá? Mas eu só trouxe como informação mesmo, para você ficar ligado nessa situação. E aí, obviamente, a gente tem os adjetivos irregulares. Ó, o rapazinho pergunta, who's playing? Quem tá tocando? E aí ele fala the Misfits. They're the best band so far. Eles são as melhores bandas de longe, assim, né? Então, the best. Aqui, no caso, o adjetivo irregular é o the best. Note o seguinte, esses são os adjetivos irregulares, good, bad, far, são os mesmos do comparativo. E aí eles têm a sua forma própria. Quando eu vou comparar, eu vou usar o the best, the worst, the furthest ou the farthest, tá? Então eles são irregulares. Ou seja, não tem, a regra não se aplica, ele tem a sua forma básica. Think, complete the rules. Nós usamos o comparativo para comparar duas pessoas ou coisas. Nós usamos o superlativo para comparar alguma coisa com mais do que duas pessoas ou duas coisas. Ou seja, quando você usa o superlativo quando você quer comparar com um grupo específico. E esse grupo é composto por mais de 3 pessoas ou coisas. Watch out, some adjectives are irregular. You need to learn them. É o que a gente acabou de ver, né? Alguns adjetivos são irregulares e você precisa conhecer eles. Gente, então vamos lá. Essa é a hora que você precisa dar pausa no vídeo, copiar todas essas frases, buscar responder com o que você acha que é o certo, e aí então voltar a dar play para você poder conferir. Beleza? Então aqui já está feito primeiro, o adjetivo era ugly. Ugly, ele é um adjetivo regular, e aí ficou ugliest, né? Ele terminou em Y, e aí precedido desse Y vinha uma consoante que é o L. Então ele perdeu o Y e ganhou o IST. Ó, number 1. Meu tio Frank é alguma coisa funny. Então, o adjetivo aqui é funny. O funny é um adjetivo regular. Terminado em Y precisa de uma outra consoante. Então, como é que fica? The funniest. Ele perdeu o Y e acrescentou IST. Ok? Number 2. São Paulo é crowded. Crowded é lotado. Sabe quando tem muita gente? A gente fala que é crowded, tá lotado. Nesse caso aqui tá com o sentido de que é a cidade mais povoada, a cidade com mais habitantes na América do Sul, tá? Então, como é que fica isso? Crowded. Ele é um adjetivo grande, né? Crowded é um adjetivo grande, então ele não vai mesclar o the most. Então, fica the most crowded. Ele ficou na sua forma base, não sofreu nenhum tipo de alteração por ser um adjetivo longo. Number 3. Beth. Beth é alguma coisa. Good. Good a gente sabe que ele é um adjetivo irregular, né? Ele tem sua forma própria. Como é que fica isso então? Beth is the best. Então a Beth é a melhor estudante da sala. Number 4. Buenos Aires is alguma coisa interesting, né? Então interesting é um adjetivo longo também, né? Então ele não vai ser mesclado. Então fica the most interesting. Number 5. Lucia is alguma coisa nice, né? Então nice ele é um adjetivo curto, terminado em E. Por isso, eu só acrescento o ST. Is the nicest.
Number 6. I am alguma coisa bad. O bad é um adjetivo irregular. Como é que ele fica na sua forma irregular? Worst. Worst. Number 7. Grand Tourist Santiago é alguma coisa tall. Tall é um adjetivo curto, a gente aplica aquela regra. Então fica como the tallest, o edifício mais alto na América do Sul. Gente, então é isso, assim, adjetivo não tem segredo, não tem mistério, a regra é muito básica, você aprendeu no comparativo, a regra é basicamente a mesma coisa, né? A diferença é que você vai ter o the ali, que é o the alguma coisa, né? Ou mais alguma coisa em relação ao adjetivo, é basicamente isso. Então o que você precisa fazer é baixar o PDF, baixar o MP3, praticar, estudar do jeitinho que eu estou ensinando aqui para vocês. E aí, se você ficar na dúvida, assiste a aula de novo. Se ainda assim ficar na dúvida, coloca nos comentários aqui que eu tiro a sua dúvida. Alright? So, see you. Bye, bye. A aula de hoje que é sobre some, any and no. Bem, eles são compounds, né? São palavras que quando a gente une com outra palavra, ele acaba ganhando um sentido um pouquinho diferente. Às vezes nem tão diferente, né? Mas de modo geral, alguns acabam ganhando um significado, uma ideia diferente. Mas vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que some, ó, escrevi aqui do lado, some, any and no, eles são palavras bases, né? Então, você pode acrescentar outras palavras, outras partículas a ele, e aí então agregar, ele vai ganhar esse novo significado. E aí, esse some and no, ele pode se referir a pessoas, person, thing, que é coisa, e place, que é lugar, tá? E a gente pode utilizar isso também de formas diferentes, tanto na afirmativa, interrogativa e negativa. Então, na aula de hoje eu vou te explicar exatamente quando que você usa esses compounds, essas palavras compostas, com qual pessoa, com qual coisa, com qual lugar e como utilizar, beleza? Então, fique bem atento à aula de hoje. Primeiro, vamos lá, ó, no exemplo aqui da contextualização que eu trouxe para você. Can anyone play the games? Alguém consegue, alguém sabe jogar games, jogos? E depois, Urban Adventures has something for everyone. Urban Adventures provavelmente é um parque de diversão, alguma coisa nesse sentido. Aí fala que esse parque tem alguma coisa para todo mundo. Então observa aí essas palavras, esses compounds, any, some. Na nossa próxima aula eu vou falar sobre o every, tá? Mas na aula de hoje é sobre some e any. Bem, quando você vai usar o some, deixa eu escrever aqui para você só para você saber o que significa eles isolado. Então, some pode significar algum, alguns, algumas, vai depender do contexto. Any pode significar qualquer e às vezes pode significar nenhum também. E no, a gente sabe que é um não, né? Mas aqui ele vai ganhar um outro sentido, um outro significado aí. Beleza? Então vamos lá. Quando eu estou falando alguma pessoa, quando eu estou falando esse some, e eu quero me referir a alguma pessoa, a alguém, eu posso acrescentar a ele o someone, eu posso então falar someone, ou eu posso falar somebody. Ambos têm a mesma ideia de alguém, alguma pessoa. Quando eu estou usando o some para me referir a uma coisa, alguma coisa, por exemplo, eu vou falar o quê? Something, something, ok? E quando eu estou usando esse some para me referir a algum lugar, que é exatamente a tradução é essa, algum lugar, eu vou usar o somewhere. Então observa que eu tenho essas palavras isoladas, some, one, somebody. E aí eu vou juntar elas, por esse motivo que é chamado de compound. A mesma coisa, o thing, que é coisa, quando eu junto o thing com some, something. E aí ele ganha esse sentido de alguma coisa. E a mesma coisa para lugar, somewhere, algum lugar. Então o que você aprendeu aqui foi sobre o some. Bora continuar aqui, que o mesmo se aplica ao any, tá? O any ele vai te dar uma ideia de anyone, anybody, seria ninguém, nenhuma pessoa. O anything, qualquer coisa, nada, nenhuma, aí vai depender do contexto, mas em geral são essas as traduções. E anywhere, que seria nenhum lugar, tá? E a mesmo se aplica no, eu posso usar o no me referindo a pessoas, no one, aí observa que nesse caso, o no one eu não junto ele, no one, eu não vou juntar, ele não vai virar uma palavra só, eles vão ser palavras separadas, no one, ok? Já o nobody, ele é unido sim. Depois, no one, nobody seria ninguém, nenhuma pessoa, tá? Nothing, que é nada, e nowhere, que é nenhum lugar. E aí, se você observar, as traduções elas são muito similares. Someone, anyone, no one, something, anything, nothing. Vai depender do contexto, se uma frase afirmativa, interrogativa, negativa. E é isso que eu vou te ensinar na aula de hoje também. Mas bora continuar aqui, que o importante é você saber que cada um se refere a uma coisa. A um grupo, né? A um lugar, a uma pessoa, a uma coisa. É isso que é importante você saber como compor essa palavra. Vamos lá, ó. Complete the rules. We use compounds of. Nós usamos os compostos de some
Quando a sentença é o quê? Quando é uma frase afirmativa. Então eu posso falar someone, somebody, something, somewhere, quando eu estou me referindo, quando a frase ela é afirmativa. Quer ver um exemplo? I bought something for you. Eu comprei algo, eu comprei uma coisa para você. A frase ela é afirmativa. E aí eu posso falar a mesma coisa. There is... Espera aí que faltou o ezinho. There is someone outside. Então tem alguém lá fora. Ok? Observe que são frases afirmativas. Quando a frase ela é negativa e for uma pergunta, ou for uma pergunta, né, pode ser qualquer um dos dois, uma frase negativa ou uma interrogativa, você vai usar os compostos do N. Quais são os compostos do N? Vamos lá? Ó, anyone, anybody, anything, anywhere. Aí, óbvio, vai depender a que você está se referindo. Se você está falando a alguma coisa, é anything. Se está falando a algum lugar, anywhere. Olha aqui um exemplo, ó. I'm not going to anywhere. Eu não vou a lugar algum, eu não vou a nenhum lugar, ok? Então, observa que a frase ela é negativa, o not aqui. Então, aqui eu não posso falar I'm not going to somewhere. Não, frase negativa, eu vou usar o not. E aí, por último, eu uso o no com frases afirmativas. Mas aí é com uma ideia de... A frase ela é afirmativa, mas a ideia por trás dela é uma ideia negativa. Quer ver um exemplo? Nesse caso aqui mesmo, ó, eu não vou a lugar nenhum. Eu poderia falar isso, ó. I'm going to nowhere. Nowhere. Então, eu vou, uma tradução literal, eu vou para lugar algum, ou eu vou para nenhum lugar. Observa que a frase ela é afirmativa, não tem um not na frase, mas esse nowhere, ele transmite uma ideia de um pensamento, ele transmite uma ideia negativa, entende? Por isso, quando a frase for afirmativa, mas o sentido dela é um sentido negativo, você vai usar o no. Observa aqui que eu tenho um watch out. In English, only one negative is used in a sentence with no. We use the affirmative form of the verb. Foi o que eu acabei de falar. Então, em inglês, a gente não pode falar, usar duas ideias, dois compostos negativos na frase. Eu não poderia falar there isn't nobody here. Não há ninguém aqui. Não, o certo é falar there's nobody here. Então, não há ninguém aqui. Percebe? Se eu uso there isn't nobody, o nobody já dá uma ideia de negação. Então, por isso que eu não posso falar o isn't. Se eu quero usar o nobody, eu vou falar there's nobody here. Agora, se eu quisesse usar essa mesma sentença com o anyone ou anybody, eu poderia falar there isn't anybody here. Aí, perfeito, está funcionando, ok? Bora praticar um pouco, porque isso é fácil, mas eu sei que às vezes na frase gera um pouquinho de confusão. Então é importante a gente praticar. Por esse motivo eu trouxe os exercícios para você fazer. E aqui o que você vai fazer? Você vai completar essas frases usando os compostos do some, any e no. Então você vai ter que analisar se a frase é afirmativa, se a frase é interrogativa, se ela é negativa, ou se ela é afirmativa com ideia negativa. E além disso, você vai analisar se está se referindo a uma pessoa, a uma coisa ou a algum lugar. Identificou isso, você vai saber qual é o compound que você vai utilizar. Então, nesse momento, eu te peço que dê pause no vídeo, copie essas frases, ou pelo menos só escreva suas respostas, para só então você voltar a dar play na aula e realmente garantir que você acertou, você errou, se você errou, onde que você errou, tá bom? É importante que você seja um aluno ativo, nada adianta você ficar sentado assistindo a aula e não colocar aí a cachola para pensar, você precisa exercitar o seu cérebro. É o que a gente chama de recuperação de memória. É quando você aprende o conteúdo e depois você força ele a resgatar esse conteúdo aprendido. E uma das formas de você resgatar conteúdo aprendido é como? Fazendo as atividades que o teacher aqui passa para você. Então, bora lá, dê pausa e busque responder essas perguntas aí. Bem, então acreditando, confiando na sua honestidade, que você realmente fez o que eu te pedi, vamos fazer as correções aqui. Ó, o primeiro, there is tananã to it. Let's order a takeout. Takeout é aquele pedido que você pega no restaurante, no fast food, só que você não come lá, você leva para casa para você comer. Então, o que ele está falando? Que tem alguma coisa para comer. Vamos pedir um takeout. Bem, você pode ver aqui é uma frase afirmativa, né? There is. Mas a ideia é uma ideia negativa. Por quê? Porque ele fala que vai pedir comida para levar. Então, se ele vai pedir comida para levar é porque não tem nada para comer. Então, como que fica? There is nothing to eat. Então, não tem nada para comer.
Você tem que observar a frase. É uma frase afirmativa com uma ideia negativa. Como que eu sei que é uma ideia negativa? Porque lá na segunda parte da frase, ele fala que vai pedir comida para levar. Então, number 2. Let's go, tanana, exciting on the weekend. Então, let's go, exciting. Eu sei que ele quer, aqui pela frase, a ideia, quando você fala let's go, você chama as pessoas para irem a algum lugar. Então, eu sei que vai ser alguma coisa com where. Eu só não sei se é uma frase afirmativa, interrogativa ou negativa. Interrogativa não tem interrogação, é afirmativa porque não tem o not aí na frase. Então, como é que fica isso? Let's go somewhere. Vamos para algum lugar animado, excitante, nesse fim de semana. Então, observa que é um trabalho de análise, de observação da frase. Number 3. This is the end of the street. There is left for us to go. Então, ele fala, ó, this is the end of the street. É o fim da rua. Ok, então isso é uma informação importante para você saber o que você vai usar depois. Aí ele fala, there is, frase afirmativa, não tem o not aí, left for us to go. Então, há, nada sobrando pra gente, esse left for us to go, seria uma ideia de que não tem, tipo, nada pra gente ir pra lá, entende? Alguma coisa nesse sentido. Então eu sei que é uma frase afirmativa, mas a ideia é o quê? Negativa. There is nowhere, não tem nenhum lugar sobrando para nós irmos. Tipo, é o fim da rua, não tem mais nada para lá. É essa a ideia. Então, trabalho de análise. Number 4. I'm bored. Eu estou entediado. There isn't to watch on TV. Aí eu já sei que é uma frase negativa, né? There isn't. E aí ele fala to watch on TV. Então, to watch on TV, o que você assiste na televisão? Coisas, né? Então eu sei que eu vou usar alguma coisa com thing. Mas aí eu sei que é uma frase negativa. Qual é o compound que vai com frase negativa? É o any. Any mais o thing de coisa, anything. Número 5. There's in the yard. Who is it? Então eu sei que é uma frase afirmativa. Ó, there's, né? A interrogação só está no final, é uma outra frase, mas a primeira parte ela é afirmativa. Então ele está falando que tem no jardim. E aí depois ele fala who. Who a gente utiliza para quem? Para pessoas, para quem? Então, por aí, eu sei que é someone ou somebody. Number 6. Alguma coisa lives in that house. It's empty. Então, eu sei que é uma frase afirmativa. Ó, lives in that house. Mora naquela casa. E aí, eu estou falando quem mora numa casa. Normalmente são pessoas, né? Pode ser fantasma, espírito de outros mundos. Mas normalmente são pessoas, né? Então, assim, não tenta ficar viajando na maionese, não. Foca na ideia principal da coisa. E aí depois fala, it's empty, tá vazia. Então observa que a frase é uma frase afirmativa, porque não tem o not, mas observa a segunda parte da frase, it's empty, tá vazia. Então se tá vazia é porque não tem ninguém morando lá. Então é uma frase afirmativa com uma ideia negativa. Então eu vou usar no one ou nobody. Number 7, does want to go to the beach? Então eu sei que é o quê? Uma pergunta. Né? Eu tenho does ali na frente, tenho interrogação no final. E aí a pessoa está falando, want to go to the beach? Quer ir à praia? Quem é que você pergunta se quer ir à praia? Você pode perguntar para o seu doguinho, né? Mas a ideia aqui é de pessoas. Então essa é uma pessoa, eu vou usar o anyone, porque o any é para frases interrogativas e o one é para pessoas. Então, does anyone, alguém quer ir à praia? Bem, gente, então é isso. Essa aula é bem simples, você só tem que ficar atento aí a quando usar, quem usar, qual dos compounds você vai usar. Mas para você poder fixar esse conteúdo é importante você baixar o PDF, o MP3 que está aqui, tá bom? Porque é uma forma de você praticar e exercitar mais. E aí, se você ficou na dúvida, faz essa aula de novo, assiste ela, faz suas anotações. E se ainda você ficou na dúvida, coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida, que eu vou ajudar você. Mas antes de finalizar esse livro, antes de finalizar essa aula, eu preciso te lembrar de não se esquecer de te lembrar de se inscrever no meu canal. Vai lá, se inscreve, chama o coleguinha, um amiguinho, os contatinhos, chama todo mundo aí para poder se inscrever no meu canal. Alright, so that's it guys, see you, bye bye. E agora finalmente